Olá, sou o Dr. José Álvaro Pereira Gomes, oftalmologista. Estou aqui em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Córnea para enviar uma mensagem para vocês. E essa mensagem é sobre visão e esporte. Nós sabemos que a visão é extremamente importante para a realização de diversas atividades esportivas. Sejam aquelas mais simples, como por exemplo os esportes coletivos, futebol, vôlei, basquetebol, ou então aquelas atividades esportivas que dependem de uma ótima visão, como por exemplo tênis, tiro, arco e flecha e outras mais. Mas existe também um outro lado dessa história que é o risco que alguns esportes podem trazer para a visão. E aqui eu falo de alguns esportes de contato, como por exemplo os próprios esportes coletivos, como o basquetebol, ou então esportes que têm um contato mais próximo, como por exemplo as lutas marciais, o boxe, onde você pode ter então um trauma ocular que pode acarretar um problema naquele olho. Nós temos também esportes mais específicos, o próprio tiro e o arco e flecha, cujos cuidados que o praticante tem que ter para não ter um trauma perfurante nos olhos, ou então outras condições como por exemplo aquela pessoa que faz ciclismo, a proteção com óculos para evitar o acesso de algum corpo estranho no olho da pessoa, a própria proteção aos raios ultravioletas, e aqui eu falo, por exemplo, do praticante de esqui. Então existem várias situações que requerem uma proteção dos olhos, seja pelo trauma do contato, ou pela ultravioleta, ou então pelo próprio vento e presença de corpos estranhos, que a pessoa tem que ter para que não tenha algum problema em relação à visão. Um último esporte importante que também vale a pena a gente comentar, e aqui principalmente pela Sociedade Brasileira de Córnea, é a própria natação. Nós sabemos muitas vezes que as piscinas elas têm não só alguns micro-organismos, como protozoários, ou então o próprio produto químico, como por exemplo o cloro, isso pode representar um risco para a visão, seja pela toxicidade do produto químico ou seja pelo próprio risco que alguns desses micro-organismos podem trazer em termos de, por exemplo, infecção na córnea, né? E aqui um alerta é realmente para o usuário de lente de contato tomar muito cuidado, evitar o uso de lente de contato na prática da natação em esportes aquáticos, porque a lente de contato ela tem basicamente essa capacidade de aderência a alguns micro-organismos e aí a possibilidade de trazer alguma infecção na córnea. Então, não só evitar a lente de contato, mas também a utilização de óculos protetores, óculos de natação, quando estiver dentro da piscina ou do mar, principalmente para aquelas pessoas que são mais sujeitas a esse tipo de problema. Eu gostaria então de finalizar lembrando que muitas vezes é importante a gente ter a orientação de um oftalmologista, principalmente naqueles casos de pessoas de risco, para que a atividade esportiva represente um prazer, uma qualidade de vida. A gente conhece muito bem os benefícios do esporte para a saúde da pessoa. E aqui então fica a minha mensagem final, que a gente não pode esquecer que esporte e visão estão muito relacionados. Um forte abraço para vocês e um ótimo 2023.